povo de Deus, ele era escravo ali no Egito. Já faziam 400 anos que o povo de Deus vivia como escravo de Faraó, né? E dado um momento, Deus ele fala para... Obrigado. Deus fala com o seu povo e diz, olha, eu escutei o clamor de vocês, né? E levanta Moisés para poder libertar o povo. Moisés então vai até Faraó, né? E começa a falar com Faraó, né? Para libertar o povo. Você sabe, Faraó endurece o coração, não libera o povo. E aí Deus começa a enviar sucessivas pragas para poder forçar, né, que o povo saísse. Os irmãos se lembram de quantas pragas eram? Eram 10 pragas, né? E a 10ª praga foi então a morte de todo o primogênito no Egito, à exceção daqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Amém? Agora, por que Deus fez isso, irmãos? Porque o objetivo era o quê? Libertar o povo do Egito. Amém? O objetivo, então, do sangue, qual que era? Libertar o povo do Egito. Então o sangue foi para que o anjo da morte não ferisse o povo, mas o objetivo de Deus ao mandar a 10ª praga era libertar o povo. Então, abre aí novamente lá em Êxodo 12, no texto que nós lemos. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu queria que você se atentasse para alguns detalhes que está aqui. Êxodo 12, né? No verso 8 fala assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, pernas, fressura. Nada deixareis dele até amanhã, e o que porém ficar até amanhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor, né? E aí fala que o anjo da morte iria passar, né? Feriria nas casas, né? E então o povo seria libertado, né? Então o objetivo do Senhor ao fazer tudo aquilo, você sabe, a morte do cordeiro, a Páscoa, ela não era um fim em si mesmo. O objetivo era que tudo aquilo acontecesse para que o povo fosse liberto. Amém? Era possível então que uma família pegasse o cordeiro sem defeito, fizesse tudo como a palavra fez, passado o cordeiro nos umbrais das portas, ser livre da morte e ainda continuar no Egito, se elas não decidissem sair. Acredite em mim, isso aqui nós não estamos falando de coisas naturais nem de coisas que passaram. Eu estou aplicando isso num ponto de vista espiritual. E aqui eu queria falar que existem 3 lugares espirituais onde nós podemos estar vivendo. Amém? Quantos lugares, irmãos? Queria falar sobre esses 3 territórios espirituais. O primeiro deles é o Egito, o segundo é o deserto e o terceiro é Canaã. Amém? Então veja, você pode ser uma pessoa, eu acho que eu estou complicando, né? Porque os irmãos não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Amém? Fala amém então, irmão, para saber que você está entendendo. Veja, você pode ter passado pela experiência do Cordeiro. Amém? Eu creio que todo mundo que está aqui foi alguém que passou pela experiência do sangue do Cordeiro, foi livrado do inferno, né? Você tem o selo de Deus. Mas eu queria que você considerasse no dia de hoje, sobre esse o ponto que eu queria refletir, que você ainda pode, teoricamente, estar vivendo no Egito. E eu estou falando de lugares espirituais. Eu já vou explicar o que representa o Egito. Por quê? Se a família tivesse feito tudo o que Deus mandou, mas não saísse, ela iria permanecer no Egito. Você sabe, o Egito é lugar de escravidão. E eu acredito que muitos crentes, apesar de terem o sinal verde para poder sair da escravidão, ainda vivem como escravos. Ainda vivem como escravos de Faraó. Na Bíblia, o Egito aponta para o mundo. E veja, não estou falando aqui de um lugar físico. É óbvio, você mora na América, você não mora no Egito.
né? Mas eu estou falando de lugares espirituais. O Egito aponta para um ambiente espiritual, para uma região espiritual. Da mesma forma que o deserto aponta para uma outra fase, localização espiritual, e Canaã apresenta para outra. Então eu vou começar falando a respeito do Egito. Por quê? Pode acontecer que apesar de você ter aplicado o sangue, de você ter sido liberto, você decidiu ficar no Egito. Terrível isso, né? Fala para quem está do seu lado, não decida ficar no Egito. Você sabe, o que é o Egito? O Egito, a primeira coisa que nos remete é um lugar de escravidão. É onde as pessoas foram escravizadas por Faraó. Você sabe, aquela família que foi liberta, né, pelo sangue do Cordeiro, ela podia ir embora. Mas ela não estava livre automaticamente. Ela precisava decidir sair daquele lugar geográfico. Apesar de Faraó falar assim, não, vai embora, eu não quero mais saber de você. Se não houvesse uma decisão consciente dela, ela iria continuar vivendo como uma família escrava. Você sabe, essa é a história de muitos crentes que passam por uma experiência com Cristo, são libertas de toda a escravidão, de todo o vício, de todo o problema, mas ainda vivem como escravos do vício, escravos do sistema do mundo. Deixa eu dizer, não faça isso, não decida, você já foi liberto. Né? Muitas pessoas falam, mas pastor, é um vício, é um problema, não consigo libertar. Não, você não conseguia quando você estava no mundo, quando você passou pela experiência do Cordeiro. Deixa eu dizer, o pecado não tem mais domínio sobre vós, você não é mais escravo do diabo. Mas eu ainda estou vivendo isso. Está vivendo porque você não decidiu se levantar e sair. Não existe mais correntes, não tem mais prisões sobre o povo de Deus. Mas é possível. Né? Conta-se uma história que um menino foi no zoológico e viu um filhote de elefante. E havia uma corrente prendendo aquele filhote, e ele se debatia para tentar fugir, obviamente a corrente era mais forte que ele, não deixava ele sair. E aí ele foi caminhando e aí viu a mãe daquele filhote, né? Um elefante já grande, muito grande, e para surpresa dele não havia uma corrente prendendo, e sim uma simples corda prendendo aquele elefante. Né? E aí ele, curioso com aquilo, né? Chamou, olha, vocês estão correndo um alto risco, porque esse elefante está preso só por uma corda. Obviamente, facilmente ele vai arrebentar essa corda e ir para onde ele quiser. E aí o treinador falou, não se preocupe. Porque quando ele era filhote, ele tentou tanto se libertar, que quando ele é adulto, ele simplesmente vê a corda e nem tenta mais. Está me entendendo? Ou seja, ele estava livre, mas na mente dele ele ainda estava preso. Então, muitos crentes, né, e é interessante porque as pessoas às vezes julgam e olham para as pessoas que tiveram uma experiência com Cristo e falam, não sei se fulano realmente se converteu, né? Porque ele não mudou muitas coisas que está fazendo. Deixa eu dizer, é alguém que recebeu o sangue do Cordeiro. Só não é alguém que decidiu sair do Egito, continuou vivendo no Egito. Então acredite em mim, você pode comer, aliás, comer é uma parte que nós vamos entrar lá, né? Mas o que nos salva é o sangue do Cordeiro, amém? Não importa onde você estiver. Aquelas pessoas estavam no Egito quando elas foram salvas. Mas além da salvação, você precisa entender que Deus tem um propósito para você. E a salvação, ela é apenas o start, ela é o início para que você chegue onde Deus quer te levar. Né? Eu costumo ser bem provocativo com os irmãos, porque eu falo que Jesus não morreu para que Jesus morreu para que a gente fosse salvo, mas para um objetivo. A salvação, ela é o começo de um projeto que Deus quer fazer. Se alguém falar para você, que a salvação é o ponto de chegada, é o objetivo de Deus, você vai ter um grande problema, porque você vai aplicar o sangue do Cordeiro e você vai continuar onde você estava. E Deus, na verdade, Ele manda você aplicar o sangue do Cordeiro para que você seja liberto, para que você saia de um ambiente, para que você saia do Egito e vá para outro lugar. Que outro lugar é esse, irmãos? Canaã. O que representa Canaã no mundo espiritual? É o centro da vontade de Deus. É onde você desfruta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso só é possível em Canaã. Pastor, mas se eu não estou vivendo isso, provavelmente você ainda está em alguma outra região.
né? E é óbvio que entre o Egito e Canaã nós temos o deserto. O deserto também, ele tem o seu lugar na nossa vida cristã. Mas eu, ainda falando a respeito do Egito. Então, você corre o risco de ser alguém que foi salvo, de ser alguém que foi liberto, mas ainda assim está vivendo como escravo. Como esse elefante que é preso por uma corda. Você pode sair a hora que quer, mas você simplesmente não sai. Porque nós, infelizmente, aprendemos a cultura do mundo, e a Bíblia fala, não vos conformeis, como que diz a palavra de Deus, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, quando a Bíblia fala não vos conformeis, não é aquela conformação, que você fala, eu estou conformado, né? Eu desisto. Não, é de você tomar a forma, né? Então, quando nós vivíamos no Egito, né? Quando nós vivíamos no mundo, nós aprendemos um padrão de pensamento, nós aprendemos um padrão de trabalhar, aprendemos um padrão de nos relacionarmos, um padrão de lidar com o dinheiro, um padrão para todas as coisas, né? E você corre o risco de, se não passar por essa renovação, essa transformação, você ser alguém livre, liberto pelo sangue, que tem o sangue nos umbrais da porta, mas ainda é alguém que mora no Egito. Até aqui tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Então o Egito é esse lugar onde você ainda é governado por Faraó. Você sabe, o território onde você está determina quem governa a sua vida. Se você está em território americano, você é governado pelas leis americanas. Se você está no território espiritual do Egito, você é governado pelas leis do Egito. Quais são essas leis? São os conceitos humanistas, os conceitos mundanos, né? Eu vou, né, viver, vamos lá, características de escravos, né? Trabalhar até morrer, até se esgoelar, né? Porque ele tem medo do que vai faltar, ele não acredita na provisão, ele não acredita no cuidado, né? Alguém que ainda vive da mesma forma que o mundo. É o quê? É alguém que foi liberto, mas decidiu continuar lá vivendo como um escravo. Amém, irmãos? Então, como é que nós saímos do Egito? Como é que nós podemos sair do Egito? Primeiro, você precisa confrontar a sua mente com os valores do Evangelho. Você tem que entender que você já foi liberto. Mas, como eu disse, infelizmente o pensamento de muitos é achar que o único propósito de Deus para a sua vida é a salvação. Mas deixa eu dizer, não é só a salvação. A salvação é a sua libertação para que você se mova. Existe todo um caminho agora que você está liberado, você está autorizado a desfrutar. Mas muito simplesmente por um comodismo, né? E é interessante porque o ser humano, por pior que esteja num ambiente, ele prefere o conforto, prefere aquilo que ele já conhece, prefere os ambientes de segurança do que ir para algo novo, ir para algo que é desafiador. Né? Lá no Brasil tem uma música que eu não conheço bem a música, mas o refrão é assim, tá ruim, mas tá bom. Diz que tá ruim, mas tá bom, né? Então, tipo, irmãos, se você quiser desfrutar, deixa eu dizer, o sangue de Cristo nos proporcionou muitas coisas. A libertação, ela é apenas o começo, é só o ponto de partida. Se você quiser desfrutar daquilo que Deus tem para você, você precisa se mover. Você não pode se conformar, você não pode, você precisa se desafiar. E como é que você se desafia? Se expondo à palavra de Deus. A Bíblia fala, transformai as vossas mentes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa eu dizer, a palavra de Deus renova a nossa mente. A palavra de Deus renova a nossa mente. Cada vez que você escuta a palavra de Deus e não é o que você está vivendo, não é aquilo que você pensava, não é do jeito que você acreditava, deixa eu dizer, Deus está confrontando a sua maneira de pensar. Deus está movendo você daquele ambiente de conforto. Deus está tirando você do pensamento do Egito e levando para outro lugar. E aí nós precisamos considerar que o objetivo de Deus é Canaã, mas entre o Egito e Canaã nós temos um lugar no meio, que é o deserto. Deserto, deixa eu te contar uma coisa, deserto é lugar de passagem, é lugar temporário, amém, irmãos?
O objetivo de Deus não é que você morra no deserto. Você sabe, tem crentes que a vida inteira... Ei, meu irmão, como é que você está? Ah, estou passando por um deserto, pastor. Aí você vai um ano depois, ô fulano, como é que você está? Ih, está um deserto, pastor. Mas meu filho, esse deserto nunca acaba na tua vida. O deserto é um lugar de passagem, mas não é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Deserto é um lugar pedagógico, onde Deus trabalha você, onde Deus vai desconstruir tudo aquilo que você aprendeu lá no Egito, para poder colocar novos valores. Porque deixa eu dizer, escravo não pode habitar em Canaã. Mentalidade escrava não pode herdar o reino dos céus. Amém, irmãos? O reino dos céus, ele é para príncipes e princesas. Nós precisamos entender o lugar do deserto. E deixa eu dizer, não importa quem você seja, o deserto, ele é necessário na vida cristã. Todos os homens de Deus, todos. Moisés ficou 40 anos no deserto. Davi ficou seu tempo no deserto. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Todo homem e mulher de Deus tem que ir para o deserto. Ah, pastor, eu nunca passei pelo deserto. É porque você está no Egito ainda. Porque não conheço nenhum portal no tempo que o cara entra lá do Egito e vai direto para Canaã. Só chega em Canaã quem passa pelo deserto. Amém. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aqui que está no deserto e fala, Senhor, por que disso? Deixa eu dizer, é o processo. Mas muitos crentes, quando botam o pé no deserto, volta para Canaã. Já viu aquela pessoa, depois que eu virei crente, começou a dar tudo errado, pastor? Não, do seu ponto de vista deu tudo errado, está dando tudo certo. Porque quem olha na vida de José do Egito e vê ele indo de mal a pior, né? Não é assim que fala lá no Goiás, está indo de mal a pior. Mas na verdade ele estava cada dia mais próximo de onde era o propósito de Deus. Está me entendendo? Mas dependendo do grau onde Deus quer te levar, Ele precisa trabalhar com você no deserto, para que você esteja pronto e preparado, porque quem tem cultura egípcia não pode viver em Canaã. Né? Eu gosto sempre de um exemplo aqui, na época que eu trabalhava ainda como advogado e conversando com um juiz da vara de família, e ele estava falando de um relato de uma assistente social, né, que foi, sabe, no Brasil, as pessoas, né, que disputam guarda, né, de criança, que envolve processos que envolvem menores de idade, eles são acompanhados por assistentes sociais, né? E aquela assistente social foi fazer uma visita a uma família que uma família não, era só uma mulher, né, com seus filhos, que tinha recebido uma casa popular, uma casa do governo. E aquela mulher era tão miserável, era tão pobre, né, que o dia que ela recebeu a casa, isso é o relato da assistente social para o juiz, né, que estava me contando, diz que a assistente chegou na casa, e você sabe, essas casas vêm só com o telhado mesmo, irmãos, não tem torneira, não tem nada, né? Tem o lugar da pia, mas não tinha torneira, né? E era uma mulher assim tão miserável que ela não tinha nem noção do que eram as coisas. Então, diz que ela chegou no banheiro, onde tinha a pia, ela havia colocado terra e plantado uma flor lá. Ela achou que ali era uma horta dentro da casa, né? E o pior de tudo, né? Ela olhou, a mulher tinha feito uma latrina, tipo um vaso, do lado de fora da casa. Porque ela achou que o vaso lá no banheiro era um poço, onde ela pegava água no vaso da casa. Sorte que era uma casa nova, né? Eu sei que parece tão absurdo, mas eu fico pensando que muitas vezes Deus quer, antes de levar a gente para o palácio, nós precisamos ser preparados, porque senão a gente não vai entender as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Não sei se eu coloquei bem aqui esses exemplos para o irmão entender, mas não adianta você dar um palácio para alguém que está acostumado a viver numa prisão, entendeu? Ele vai fazer do palácio uma prisão. Então, o deserto é o lugar onde Deus vai trabalhar com os nossos conceitos, onde Ele vai verdadeiramente fazer uma mudança de mentalidade nas nossas vidas. E como eu falei, muitos crentes, quando botam o pé no deserto, a primeira coisa que eles querem fazer é voltar para o Egito. E muitos voltam, acredite em mim. Muitos voltam. Se você olhar no relato bíblico, o próprio Deus falou, olha, eu vou pelo caminho mais longo aqui, porque senão, a hora que eles veem a dificuldade, eles vão querer voltar para o Egito. Sabe, é muito normal. E o povo de Deus, quando foi para o deserto, eles levaram
levaram comidas egípcias, levaram tudo aquilo que era da cultura egípcia. Mas deixa eu dizer, Deus precisou esperar acabar tudo isso, precisou romper. Mais do que isso, Deus precisou esperar morrer toda aquela geração que era escrava, para uma geração nova que havia nascido já no deserto, pudesse herdar a terra que Deus havia preparado. Então o deserto, ele está, obviamente, depois do Egito. Então, a ideia do Senhor é que quando você aplica o sangue, quando você passa pela experiência de conversão, a primeira é que você saia do Egito. É que você se abra para uma mudança de vida, para um novo estilo de vida. É para isso que o Senhor Jesus morreu, para que você fosse liberto. Não para que você, como crente, continuasse vivendo como as pessoas do mundo. Mas o problema é que para que você possa viver aquilo que Deus quer, você tem que passar agora por um caminho. E é aí que muita gente não aceita, não entende ou desiste. Porque deserto é lugar de escassez, né? Eu nunca vi abundância no deserto. Deserto você não tem plantação, deserto você não tem água. Mas o deserto é lugar de dependência de Deus, né? Já viu aquelas pessoas, olha, eu quando eu me converti era tão difícil, mas Deus fazia tanto milagre e eu via tanta coisa, porque eram as necessidades. Na verdade, no deserto, Deus queria ensinar que o povo dependesse de Deus. Porque no Egito, eles não dependiam de Deus. No Egito, eles trabalhavam como escravos, mas eles tinham lá um salário e eles eram escravizados e o diabo não mudou até os tempos de hoje. Ele te dá um pouco e você se torna escravo. Mas no deserto não, Deus falou, não, eu quero mostrar que eu sou o provedor. Então vocês não têm como plantar, a única forma de vocês se alimentarem é se eu te der. Né? Então o deserto foi esse lugar de escassez, né? de prova, né? De tempo de amadurecimento das pessoas. Né? Então, talvez se você esteja passando por esse ambiente, né? Deixa eu dizer, é o lugar onde Deus está tratando com você. Né? É importante, como eu falei, para que você chegue, se você deseja, se você almeja chegar em Canaã, você precisa entender a necessidade do deserto. Né? Então, são lugares onde nós experimentamos sequidão, né? Não tem frutificação no deserto. Por isso, crente nenhum deveria ficar vivendo no deserto, mas ele é importante. Né? É interessante que, às vezes, as pessoas chegam aqui na igreja, apesar de crentes, com mentalidade egípcia. Vou contar para você aqui. O irmão chega aqui, pastor, eu quero agora ser crente aqui dessa igreja, e me fala aí, o que eu posso fazer? Porque eu gosto de servir, eu sou alguém que serve, você quer? Eu falo, isso é mentalidade egípcia. Por que é mentalidade egípcia? Lá no Egito, você vale pelo que você faz. Então, essa pessoa, não é nada errado fazer as coisas, pelo contrário, eu acho muito importante você fazer. Mas você precisa entender o porquê que você quer fazer. Porque lá no Egito, as pessoas fazem porque querem ser reconhecidas, porque querem ser amadas, porque querem ser recompensadas. Então, lá no Egito, a pessoa vem do Egito e ela vai se relacionar com Deus, ela se relaciona de que forma? Da forma egípcia. Então ela acha que Deus só vai abençoar ela se ela fizer. Então ela chega na igreja e fala, pastor, eu quero fazer, porque eu sou um fazedor de coisas. Fala, filho, bem-vindo ao deserto. Aqui você não vai fazer nada. Aqui vai ser um tempo de sequidão. Por que tempo de sequidão? Ah, não, mas eu quero produzir, eu posso, eu sei, eu faço. Eu falo, não, então agora você vai aprender a ficar quieto. Porque para você desfrutar, você primeiro tem que passar por esse processo. Porque no deserto você vai aprender que você não vai fazer nada e mesmo assim Deus vai te abençoar. Mesmo assim Deus vai prover na sua vida. Mesmo assim Deus vai ser fiel. Os irmãos estão entendendo? Então, geralmente, essas pessoas chegam, pastor, eu quero fazer. Não, filho. Por enquanto, você não vai fazer nada. Você vai sentar no banquinho e vai ficar quietinho, ouvindo. Por quê? É importante, porque ele nunca teve essa experiência. Então, ele acha que Deus ama ele, Deus abençoa, por quê? Pelo que ele faz. Mas isso é a maneira como se relaciona no Egito. Ela precisa passar pelo deserto, precisa passar pela sequidão. Aliás, deixa eu dizer, no deserto que as nossas convicções são testadas.
Porque enquanto está dando tudo certo, todo mundo é amigo, tudo é festa, todo mundo se abraçando, é tudo legal. Onde que você checa a aliança, onde você checa o caráter, onde você checa as pessoas? É na escassez. É por isso que Jesus, quando viu aquela viúva entregando no gasofilácio 2 moedinhas, ele falou, essa aqui deu mais que todo mundo. Porque todo mundo, Jesus fala, que deu das suas sobras, mas você é testado quando você dá na escassez. E eu sei que na mentalidade dos irmãos, falar, eu não vou contribuir porque eu não tenho nada. Aí que você tinha chance de contribuir. Era a sua chance de, né? Não, é só uma moedinha, não importa, foi o que deu mais. Porque não é no momento da abundância, Deus te testa no momento da escassez. Então deserto é a hora que a música para, todo mundo parou de dançar, acaba a bagunça, acabou o dinheiro, acabaram os amigos, e agora nós vamos tratar e nós vamos conversar. Né? Salomão fala que há mais sabedoria numa casa que tem um velório do que onde tem uma festa, porque é lá que você reflete nas coisas. Então no deserto é onde você é checado nas suas convicções. Não, por que eu fui inventar de ser crente? Falaram que ia ser uma vida boa, que eu ia isso, eu ia aquilo. Não, agora nós vamos checar, agora nós vamos conversar. Amém? Você sabe, essas pessoas chegam também na igreja, né? E fica, não, pastor, porque estamos juntos até o fim, vamos e tá, e vai fazer isso. Calma, irmão, calma, deixa, vamos comer, a gente fala, né? Vamos comer 1 quilo de sal aqui para ver até onde a gente vai, né? Porque você tem que, as pessoas, antes de você confiar nelas, você precisa passar pelo teste da decepção. Você precisa checar, né? Porque é muito legal, enquanto está todo mundo agradando, mas é no deserto que você checa essas coisas. No deserto você ganha convicções. No deserto você realmente, né? Como eu falei, a hora que acaba a música, a hora que acende a luz, é que você vai checar as coisas. No Egito você não consegue fazer esse tipo de avaliação. Mas no deserto, quando você entende, né? Você tem a oportunidade de edificar sobre bases, sobre pilares verdadeiros. É no deserto que você constrói o seu caráter, né? Como aquele edifício gigante, né? Mas é que para que erguesse aquele edifício, primeiro foi criada uma grande fundação. O deserto é o lugar onde é estabelecida a fundação, as bases para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Mas veja, irmãos, não queira viver no deserto. Nós não fomos chamados para o deserto, né? E é interessante porque, por exemplo, numa área onde eu ministro muito nas igrejas, é sobre finanças, né? E na mentalidade de 99% dos crentes, quando você fala de provisão, eles vão lembrar do maná, do deserto, né? Mas deixa eu dizer, maná também é comida de deserto. Deus não tem para você deserto. Já pensou todo... Eu sei que a gente ouve aqueles testemunhos, né? Pastor, eu estava passando fome, nós pegamos a última panela de arroz, sentamos em família, oramos e terminamos, falamos amém, alguém bateu na porta com uma cesta básica e trouxe muita comida. A gente acha lindo esses testemunhos, né? Mas eu não quero viver ele não, irmãos. Né? Deixa eu dizer, milagre todo dia de provisão é padrão de deserto. Se você olhar Canaã, que é o lugar onde Deus deseja nos conduzir, é lugar de abundância, é lugar de provisão, é lugar de abastação. Você não precisa ficar dependendo de um milagre todo dia. Isso tem tempo nas nossas vidas. Amém? E por último, né, nós precisamos entender que onde Deus deseja que a gente viva é Canaã. Canaã fala do lugar onde Deus, né, o propósito de Deus é cumprido. Então Deus nos convida a sair do Egito para chegarmos em Canaã. Canaã é onde a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, onde você desfruta, onde se cumpre aquilo que o Senhor Jesus fala. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O problema é que as pessoas que não entendem isso, elas acham que apenas aplicar o sangue nos umbrais, apenas comer do cordeiro, é suficiente para que elas desfrutem. Eu estou te dizendo hoje, com toda sinceridade, não adianta. Se você não decidir sair do Egito, tomar a decisão consciente de renunciar ao estilo de vida do mundo, de renunciar aos padrões, à conformação nossa do mundo, você nunca vai chegar em Canaã. Amém? Os irmãos estão entendendo? E também estou te dizendo que não é um caminho simples. Porque se fosse sair do Egito e pular em Canaã, todo mundo ia querer.
Todo mundo ia estar vivendo em Canaã. Porque o Egito é o tá bom, mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Não tá perfeito não, pastor, mas a gente vai levando, né? Tá bom essa vida, né? Mas na verdade, se fosse sair do Egito direto para Canaã, todo mundo ia querer, porque Canaã é um lugar muito bom. Qual que é o problema? Por que muitos não vão? Não querem passar pelo deserto. Mas deixa eu dizer, tem prazo. Vai, se você for maleável, se você for uma pessoa quebrantada, você não vai ficar 40 anos, você vai ficar 40 dias. Amém? 40 dias foi só Jesus, né? Talvez você fique aí um pouquinho mais de tempo, mas quanto mais você entender esse processo que o Senhor quer fazer, mas deixa eu dizer, Deus não quer levar ninguém para morrer no deserto. Deus quer te levar para Canaã, mas não, é impossível você chegar lá, porque é esse processo que precisa ser feito, né? Mas ele começa com uma atitude de se mover, de sair, né? Muitos crentes esperam viver as coisas de Deus no Egito, né? E eles não entendem por que as coisas da Bíblia não acontecem comigo, por que Deus não me abençoa como eu vejo, mas simplesmente porque você está no lugar errado. Está me entendendo? Você quer que aconteça os milagres, você quer ver a provisão, mas isso aí não funciona no Egito. Isso só vai funcionar o dia que você decidir sair desse ambiente, dessa prisão espiritual, para viver as coisas que são de Deus. Amém, irmãos? Agora, há algo muito importante. Por que muitos crentes não conseguem sobreviver a esse processo? E eu estou finalizando aqui. Porque a chave, quando aquelas pessoas matavam o cordeiro, né, fizeram tudo certinho, pegaram o cordeiro, esperaram os 14 dias, né, cordeiro sem defeito, mataram o cordeiro, passaram os umbrais na porta, e ali representa a nossa salvação. É salvo, amém, irmãos? Amém? É salvo, é salvo. Salvação não depende de você, depende do sangue do cordeiro. Agora, qual era a outra recomendação bíblica? Você precisa comer do cordeiro. Comer o cordeiro inteiro. Por quê? Se você não comer do cordeiro inteiro, você não vai ter forças para essa jornada. E aqui é o problema, porque tem pessoas, a grande maioria dos crentes, ele come do cordeiro só no domingo de manhã e olha lá, se não está olhando no celular durante o culto. Então veja, por que ele não tem forças para o desafio do deserto? Porque não tem força espiritual, não comeu do cordeiro. Amém, irmão? Não estou querendo acusar ninguém aqui, eu estou querendo te mostrar como é que você vence o deserto, como é que você chega lá nessa caminhada, porque esse é o propósito de Deus. E a única maneira de você ter forças espirituais é se você é alguém que come do cordeiro. Mas pastor, quantas vezes eu preciso comer do cordeiro? Quantas vezes você come por dia? Comida natural? Todo dia, entendeu? O dia que você não come, você fica fraco. E aí o dia que Satanás vem e ataca você. Pastor, eu estou vivendo ataque. Se você estiver fortalecido na palavra, se você estiver comendo o cordeiro, a Bíblia fala que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus também é a palavra. Então, ao comer a palavra, ao ler a palavra, você está comendo o cordeiro. Se você não fizer isso, você não dá conta. Sabe o que acontece com a maioria dos crentes? Eles até tentam sair do Egito. O primeiro problema que eles encontram lá no deserto, eles correm de volta para o Egito. Por quê? Não estava alimentado. Estava fraco espiritualmente. E aí corre para a zona de conforto. Não está bom, pastor, mas pelo menos aqui eu conheço. Já estou acostumado com esses problemas aqui. Já está ruim, mas está bom. Fazendo propaganda demais para essa música, né? E o pior é que eu nem sei a música, eu só sei essa parte, essa frase, nem o ritmo eu sei. Mas por quê? Não estão preparados, irmãos. Nós temos que estar cheios do cordeiro, nós temos que estar alimentados. Se você não estiver alimentado, você vai ficar pelo caminho, você vai retornar. Sabe, e essa é a chave. É a chave para você passar por o deserto. Como eu falei, o deserto não é o ponto final, não é onde Deus quer te deixar. O Egito também não é um lugar onde Deus quer te deixar. Deus quer te levar a Canaã, mas deixa eu dizer, só vai chegar lá aquele que tiver alimentado
bem alimentado o cordeiro. Não é só um pouco alimentado. Sabe, e aqui nós vamos entrar num ponto, e eu não queria fazer disso uma obrigação. Os irmãos estão entendendo? Não queria dizer, não, você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer isso. Não queria julgar ninguém, porque você não faz e tal, mas eu preciso ser honesto com você. Nós precisamos estar alimentados, porque os desafios, os problemas vão vir, os desafios, a caminhada ela é longa por esse deserto. Mas deixa eu dizer, no final há recompensa. No final há recompensa. Então o desafio para nós hoje, deixa eu dizer, uma vez, primeiro, é decidir sair do Egito. Né? Talvez você, como eu falei, o Egito como um lugar espiritual, talvez em algumas áreas da sua vida você já pode ter saído do Egito. Talvez em outras áreas você ainda vive no padrão do mundo. Mas deixa eu dizer, você está liberto. Amém? O dia que você falar, hoje basta na minha vida, acabou. Porque o diabo não tem domínio sobre vós. Nós já temos o sangue nos umbrais. Satanás já falou, manda esse povo embora. Não quero saber desse povo aqui. Se você ainda está morando no Egito, em algum aspecto da sua vida, é por uma decisão sua. Você não está mais preso lá. Mas deixa eu dizer, alimente-se do cordeiro para essa caminhada. Sabe, há um deserto que nós precisamos encarar, há um processo de Deus. E agora deixa eu te contar uma coisa. É mais fácil quando você passa por esse processo com a igreja. É mais fácil. Sozinho no deserto você não sobrevive. Tem lugares que não tem como você avançar sozinho. Você precisa contar com pessoas, você precisa depender de pessoas. Mas eu não gosto de pessoas. I'm so sorry. Mas Deus estabeleceu dessa forma e é assim que funciona, não é do seu jeito. Deus estabeleceu que nós iríamos depender uns dos outros. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, a igreja é para ser vivida em comunidade. Mas fica mais fácil também, irmãos, você passar por esse processo. E a chave para você não sucumbir, não morrer no meio desse caminho, é você se alimentar do cordeiro. Estar sempre se alimentando. Sempre se alimentando. Todas as vezes que vos reunirem, fazer isso em memória de mim. Está sempre lembrando do sacrifício do cordeiro, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Essa é a chave para que você possa viver. Então deixa eu dizer, nós como igreja estamos constantemente nos alimentando. Ainda não é o padrão da Bíblia. O padrão da Bíblia para mim está lá em Atos 2. Todos os dias, de casa em casa, partiam o pão e não cessavam de compartilhar o evangelho. Para mim esse é o padrão. Nós não vivemos assim. Hoje, e deixa eu dizer, entre as igrejas nós ainda conseguimos fazer bastante coisa. Mas hoje nós reunimos domingo, hoje nós reunimos na quarta-feira, nós reunimos na sexta, eventualmente nos reunimos no sábado também. Não é ainda o padrão perfeito, mas deixa eu dizer, já é mais do que alguém que se alimenta só no domingo. E isso vai determinar o quão longe você vai conseguir ir. Porque não tem como você andar pelo deserto se você não tiver alimentado o cordeiro. Vai chegar um momento que você vai precisar de ajuda. A vantagem é que se tiver gente por perto, eles vão te carregar, vão te ajudar. Mas nós precisamos comer do cordeiro. Precisamos comer do alimento, precisamos compartilhar a palavra, precisamos estar cheios da palavra, porque é ela quem vai nos sustentar. Não tem como, pastor, mas você falou que era o sangue de Cristo que eu acessava. Deixa eu dizer, não estou falando da sua salvação. Eu estou falando de você viver tudo aquilo que Deus tem para você. De você desfrutar do melhor dessa terra, de você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só há uma forma: você alcançar Canaã, você passar por essa jornada, você atravessar o deserto, passar por essa mudança de mentalidade, deixar a sua herança egípcia para poder desfrutar. Sabe, enquanto tiver resquícios de Egito, né? E é tão interessante porque a gente ainda carrega muito resquício de Egito, né? Acho que eu já contei aqui uma situação muito engraçada acho que foi até domingo passado, um amigo meu que
era crente, estava no deserto, mas o coração ainda estava no Egito. E ele foi me visitar, eu já estava morando em outra cidade, pegou minha moto emprestada e deu um rolê na moto. Mas ele andou naquela moto ainda pensando que ele era um cidadão do Egito. Porque ele entregou assim para mim e falou assim: Elias, se Deus me desse uma moto dessa, eu ia passar na frente dos outros, ia acelerar e tal. Pensamento do Egito, sim ou não, irmãos? Eu fiquei olhando para a cara dele, ele caindo em si, falou assim: Deus não vai dar, né? Eu falei: não vai dar. Com esse coração não. Está me entendendo, irmãos? Não adianta você desejar as coisas de Deus ainda com uma mentalidade egípcia. Porque, no fundo, aqueles que estão no Egito são pessoas que não foram ainda tratadas, pessoas que ainda têm muitas questões, né? Questões de alma, mentalidades que são alimentadas por Satanás. Então, pessoas que querem ser bem-sucedidas, não porque por uma realização pessoal, mas porque elas precisam se afirmar, precisam curar a alma doente delas, dizendo que tem um título ou alguma coisa. Deixa eu dizer, Deus não vai fazer isso, porque Deus quer tratar a causa do seu problema. Já viu aquelas pessoas: não, se Deus me desse tal coisa, eu teria, né, seus problemas acabaram-se. Não é as coisas que resolvem os seus problemas. Deus resolve. Mas a gente projeta alegria nas coisas, já viu isso? Um dia que eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Aí você compra o carro. Primeiro mês você lava todo dia, né, os homens aqui. Segundo mês você já não lava, no terceiro, quarto, sexto mês você já está... O carro já está um lixo, você nem lembra mais lavar, já passou tudo aquilo. Por quê? Te enganaram. No Egito eles te enganam. Falam: sua alegria é o dia que você for isso. De alegria onde você estiver em tal lugar. Né? Já viu aquelas pessoas falar: eu era feliz e não sabia. Para com isso, irmãos. Felicidade não está nas coisas, não está em lugares, não está em situações. Felicidade é uma pessoa. A Bíblia fala: alegrai-vos no Senhor. Deus não tem problema nenhum em te dar o que você quiser. O problema é quando você pede para ser feliz. Aí Deus não dá. Porque Ele não quer que você aprenda a ser alegre com o que você tem. Ele quer que você aprenda a ser alegre nele. Se você é alegre nele, Ele pode te dar qualquer coisa, irmãos. O que é te dar uma casa, um carro, para quem te deu Cristo? O mais difícil foi dar Cristo. Está pedindo uma geladeira nova, aí é demais, não vou dar. Para com isso, irmãos. O problema é quando nós ainda pedimos as coisas numa mentalidade do Egito, achando que as coisas vão resolver a nossa vida, vão deixar ser feliz. Não, Deus não está comprometido com esse tipo de pensamento. Por isso, a chave para você receber e a chave de você desfrutar das coisas é você ter uma alma tratada, ser alguém realmente que foi transformado pelo Evangelho. E esse é o processo do deserto, onde Deus tira todo esse lixo, Deus tira toda essa intoxicação, Deus tira toda essa informação errada que nós absorvemos do mundo e te leva para um deserto onde você vai conseguir escutar a voz dele, onde você vai ter fome. Interessante que a Bíblia fala que quando o povo foi para o deserto, eles levaram a comida egípcia, levaram o entretenimento egípcio, o Netflix do Egito, levaram as coisas de lá. E a Bíblia fala que Deus esperou acabar para que eles tivessem fome, para que aí sim Deus pudesse dar comida dos céus. Sabe, nós às vezes precisamos cessar aquilo que nós estamos comendo do mundo. Pastor, eu não tenho fome, não consigo ler a Bíblia, pastor. Claro, você está cheio de comida do mundo. Como que você vai ter fome pelas coisas de Deus? Você se enche, chega no culto, já assistiu 30 vídeos no celular, aí quer receber de Deus, mas você não tem mais espaço para mais nada, já está cheio. Para de comer a comida do mundo, começa a comer a comida celestial. Sabe, deixa Deus te levar para esse lugar onde Ele vai
preparar, vai moldar, vai mudar valores, vai desafiar conceitos, você vai entrar em crise, porque ele às vezes está destruindo coisas que foram implantadas do tempo que você morava no Egito, e conceitos. Deixa Deus mudar as coisas todas, deixa Deus te ensinar tudo de novo para você, para que Ele possa te colocar no lugar onde Ele deseja, da maneira dEle. Amém, meus irmãos?